E aí, pessoal, vamos lá a mais uma aula, tá? Hoje será uma aula bem breve, porém o estudo de vocês em casa será bastante prolongado com o nosso intuito dessa aula de hoje. E para essa aula de hoje, a gente vai falar de rotores, né? No caso, vocês que tocam com um trombone tenor, com um rotor, esse rotor armado em Fá. Então nós iremos trabalhar as posições que esse rotor vai acrescentar, tá? No seu instrumento. Nós sabemos que todo trombone sem essas válvulas, os rotores, tá? No caso, esse é um trombone baixo, ele está trabalhando com duas válvulas aqui. Então todo trombone sem isso dispõe de 7 posições. Então, acrescentado estas válvulas ou rotores, a gente tem um aumento de posições, tá? No seu instrumento. Seria como se essa vara ela ficasse maior, tá? E nós teríamos mais posições para trabalhar. Então, é necessário que antes da gente iniciar esse estudo com válvulas, nós retomemos alguns pontos, né? Porque geralmente quem vai não é uma ordem você ter que começar no trombone tenor liso, ou o famoso canela seca, ou seja, aquele trombone que não tem rotor, e depois passar para o trombone com rotor. Tem gente que começa já no trombone com rotor. Lógico que não é uma lei ou significa que aquela pessoa que começou no trombone com rotor ela seja melhor do que quem começou no trombone sem rotor. Claro que são escolhas diferentes, trombones diferentes em termos de sonoridade, de projeção, porque à medida que os tubos também ficam um pouco maiores, a sonoridade vai ter outra característica, e a gente tem que aperfeiçoar isso, né, com muito estudo e com bastante cuidado em relação a esse novo instrumento que nós estamos tocando, tá? Então, vamos pegar o nosso primeiro rotor, tá? Sabemos que na a vara do trombone nós temos 7 posições, né? Com esse rotor, esse primeiro aqui, que é o do trombone de vocês, nós iremos acrescentar mais 6 posições, tá? Aí você pergunta, professor, como é que essas posições eu posso perceber? É simples. Temos que saber também que a cada posição que esse rotor vai acrescentar no nosso instrumento, nós temos que fazer um certo tipo de correção de vara. Por que é interessante e importante essa correção? Quando nós acionamos o nosso rotor, que esse é o famoso rotor tradicional, tá? Nós temos outros rotores, como o famoso rotor peão ou válvula tire, que é bem maior, tá, do que esses rotores normais. E também temos esses rotores, os mais tradicionais, só que eles maiores, tá? Esse não é tão grande, mas existem os maiores, porém não deixam de ser rotores tradicionais, tá? Então, à medida que a gente aciona eles, há um certo tipo de corte do nosso ar, não é o do nosso corpo, mas em relação ao fluxo do instrumento, tá? Quando a gente aciona isso aqui, tem uma paletinha aqui por dentro que ela vai cortar e jogar o ar por aqui por trás para percorrer todo o tubo e assim se propagar pela nossa campana, tá? Então, ao acionarmos o rotor, nós temos que fazer uma correção. Isso pode variar, tá? Cada trombone tem como é que eu posso dizer para vocês? Um corpo diferente, tá? Tem trombones que usam outros tipos de válvulas, então eles não vão precisar corrigir tanto, porque a válvula ela não corta tanto
a passagem do ar, causando uma certa desafinação. Então, geralmente nesses trombones, tá? O ideal, para mais ou para menos, para você corrigir, é jogar de 1 centímetro a 1,5 centímetros, dependendo do trombone, tá? Tem trombones que tem uma afinação um pouco complicada, então a gente tem que estar sempre corrigindo para fazer com que a afinação fique no canto correto, tudo bem? Então, acionando o meu rotor, então eu terei mais 6 posições, tá? Tem mais 7 da vara normal aqui do trombone, como se ele não tivesse esse rotor, tá? E vou adicionar a primeira posição usando com o rotor, veja, não é a primeira que a gente estuda, tá? Sobre aquele trombone normal. Podemos dizer que seria uma 8ª posição, vamos aqui jogando, né? Então a primeira, você vai acionar o rotor, tá? Vou chegar mais um pouquinho perto para vocês verem. À medida que você vai acionar este rotor, você vai fazer um pouco da abertura. Olha só, rotor recolheu, a vara também, tá? Então quando eu acionar, tem que sair os dois ao mesmo tempo. Então nós temos aqui a primeira posição utilizada com o rotor, tá? Lembrando sempre desta afinação. Por conta dessa abertura, nós não vamos poder fazer mais 7 posições, tá? Porque se a gente fosse utilizar apertando o rotor sem corrigir a vara, dava para nós utilizarmos 7 posições do trombone, tá? Mas como vai haver esse corte, essa abertura, aliás, o corte de ar, então cada posição vai ficando um pouquinho mais para baixo. Então aquela 7ª posição, tá, que nós teríamos para trabalhar, então a gente vai pegar, tá, o tanto de comprimento que ela tem e vamos utilizar nas posições anteriores, beleza? Então ela vai servir de base para a gente fazer as 6, tudo bem? Vamos lá, a primeira já foi com o rotor um pouco aberto. A segunda, que seria aqui, a gente vai abrir um pouquinho mais. Então fica, olha só, já um pouco bem distante do que era a segunda normal. Lembrando sempre que o gatilho, o rotor acionado. Então, terceira posição, ao invés de ser aqui, esse bracinho da vara rente com a campana, a gente vai jogar um pouquinho para baixo. Então, olha só, olha a diferença de que terceira para terceira ser aqui com o rotor utilizado. Então, beleza. Então, agora vamos para a nossa 4ª posição, que seria aqui, né, no trombone normal. Então a gente vai jogar mais para baixo. Olha só onde vai estar a nossa 4ª posição. Então eu vou afastar mais um pouquinho para vocês entenderem aqui. Então 5ª posição vai ser lá onde era a nossa 6ª com o rotor aberto, tá? E a nossa 6ª posição, lembrando sempre que rotor acionado, nós iremos, tá, jogar lá pro finalzinho da vara. Perceba que a marquinha aqui onde era a 7ª posição, a gente está jogando além. Olha só, a capa da vara está já saindo. Lembrando sempre que rotor acionado. Então voltando, olha só, com o primeiro rotor acionado em Fá, tá, nós teremos a primeira posição um pouquinho aberto, segunda posição aberto, terceira posição aberto, 4ª posição aberto, 5ª posição aberto e olha a 6ª lá no finalzinho. Lembrando sempre que com o rotor acionado. Então, para a gente não complicar muitas coisas hoje, a aula de hoje será somente essas posições dos rotores, tá? Geralmente a nota base, veja, também não é uma regra, tá? Geralmente há algumas coisas que alguns professores passam, a primeira nota que eles passam não é nem tanto a nota da afinação da pompa, tá? Mas sim alguma nota base para você identificar como é que esse rotor funciona, tá? Ele tem um sentido de transpor as posições. Então, o que poderia ser um dó natural lá na 6ª posição, eu posso fazer aqui na primeira com o rotor acionado, tá? Mostro já para vocês. Então, olha só a importância de você tocar corrigindo essa afinação ou essa diferença
do corte que o rotor vai fazer. Se a gente toca o dó lá na sexta posição, tá? Com o trombone canela fina ou trombone simples, então você vai ter lá já com a pompinha afinada, né? Usando sempre o afinador, ou quem tem um ouvido muito bom para perceber a afinação, que já pratica muito, então a gente toca ele lá. Ele sai com uma certa qualidade e nós procuramos sempre a afinação dele. Para tocar com o rotor, a gente também tem que estar ligado na afinação da pompa também. Isso aqui também se afina, tá? Lembrando sempre de afinar com o gatilho pressionado, tá? Para que a pressão de ar não puxe a pompa, tá? Para baixo. Então, toda vez que for afinar, aperta o gatilho e faz o manuseio da pompa, tá? Porque senão vai dar uma pressãozinha de ar e você tocando ela vai recolher, você não vai perceber que ele desafinou, se tiver com muito barulho ali. Então procura afinar, tá? Procura corrigir isso. Eu vou fazer uma demonstração para vocês aqui agora. Eu vou tocar o dó natural, tá? Na nossa escala dó maior, lá na sexta posição. Pronto, toquei o dó. Como eu vou testar a minha primeira nota, né? Como a escala dó maior é a escala relativamente, nós costumamos dizer que é a mais fácil, então alguns professores de trombone pegam logo essa nota dó para perceber, fazer com que o aluno perceba como foi o efeito do rotor, tá? Então aqui também nós vamos apertar o gatilho, tá? Já corrigindo um pouquinho a primeira posição, e também vamos tocar a nota dó. Sexta posição. É assim que vai funcionar, tá? Porém, o uso da válvula é muito importante e muito recomendado para alguns trombonistas que pretendem entrar em orquestras que tocam peças as eruditas, que tem trechos que exigem uma passagem mais complicada. A gente faz uso das chaves, tá? Para tentarmos tocar melhor. Porém, quando estamos tocando com vários trombones que não tem essa válvula, é necessário que nós pensamos nos nossos coleguinhas, tá? Porque tocar muito com a válvula acionada, perto de alguns trombones que não tem esse recurso, por conta desse corte de ar, tá? E dessa correção de posição, quando você toca com o rotor acionado, possa ser que dê um pouco de diferença na sonoridade de vocês, acontecendo um certo tipo de desafinação. O trombone baixo, que é esse aqui, ele é um caso à parte. Vai ter algumas notas, tá? Que ele vai ter que usar o rotor para atingir alguma coisa, para acompanhar, né? Aquele acorde ou alguma coisa naquela melodia que ele está fazendo lá o baixo, né? A base, para que as melodias se sobressaiam, enfim, outras coisas. Então, ele tem um certo tipo de exceção, mas para quem toca trombone tenor, né, o tenor sinfônico, como é muito chamado entre alguns professores, que tem o rotor em Fá, né, apenas um rotor, a gente tem que ter esse cuidado. Sempre que for tocar com trombones que não tem esse recurso, tentar utilizar o máximo possível das 7 posições para acompanhar eles, para que a afinação fique no canto correto e que não haja muita diferença na sonoridade, né, do naipe. Então, como é que eu vou praticar isso em casa, professor? É simples, pega teu trombone, tá? Monta. Pode ser até mesmo antes de você fazer o estudo de rotina, tá? O aquecimento com escala, enfim, com outras coisas que você faz todo dia. Então, pega lá teu trombone, monta ele e assiste de novo essa videoaula para que fique tudo bem amarradinho no entendimento. E vai lembrando que sempre quando o rotor estiver acionado, eu terei que abrir um pouquinho a vara do meu instrumento, tá? Lembrando que não teremos 7 posições, tá? Mas sim 6. Porque a nossa sétima vai servir de compensação para as posições que eu terei que alongar um pouco, né? A segunda, que poderia ser aqui, já vai ser bem mais aberta. E lembrando que onde tem aquela marquinha lá da sétima posição, né? Aqui, a gente vai usar como sexta, né? Abrindo mais, utilizando essa parte da bucha da vara, como é muito chamado.
tá? Essa parte quase ninguém utiliza, porém ela é muito importante, tá? Então procure isso aí. E já que a gente trabalha com escala, vocês sabem como é que se trabalha, né, o estudo de escala. Pelo menos o caminhamento que se tem para isso, tenta pegar lá o Dó, tá? Da escala de Dó maior, a escala natural, lá na sexta posição, sopra bem ele, tá? E antes de usar a tua válvula, procura afinar, tá? Afina. Essa questão da afinação da válvula também é muito importante. Tem gente que afina com a nota Fá, tá? E tem gente que afina com uma nota que você pode fazer recurso nela. A nota Dó é um exemplo. Se você soprou lá o Dó na sexta posição e afinou, então você pode vir para cá também soprar a nota Dó, corrigindo, tá? A posição, né, da vara e a pompa, se ela vai subir ou se vai descer. Lembrando sempre de soprar, tá? O Dó, se for soprar o Dó, com o rotor acionado e a vara um pouquinho aberta. Lembrando que de 1 a 1,5 cm por aí, dependendo do trombone, né? Tem trombones que não precisa disso, que tem outra válvula que já contém um pouco esse corte de ar. Beleza? Qualquer dúvida, vai lá no WhatsApp, né, do professor Ismael, manda lá até uma sugestão mesmo de aula, você pode também dar. Então, bom estudo aí, tá? Pratica bem, porque depois teremos exercícios com esses rotores, fazendo com escala, tá? Hoje é só para você memorizar mais, tá? Como tem um aluno aí agora que pegou um trombone com rotor, né? Deixou o canela seca, calibre fino, para pegar já um trombone calibre mais largo e com rotor, né? Então vai mudar a sonoridade, vai ter que trabalhar um pouquinho mais do fluxo de ar, porque a tubulação é um pouco maior. Então essa foi a aula de hoje, tá? Sobre correção dos rotores, tá? Quando você vai utilizar, né, a posição que cada um vai oferecer, tá? Então lembrando sempre, usou o rotor, corrigiu a posição da vara no instrumento. Lembrando sempre que de 1 a 1,5 cm, 1,5 cm por aí, tá? Dependendo de cada trombone. Por isso que é bom sempre usar o afinador, para na hora que soprar a nota, ver se essa diferença não foi tão grande, tá? Ou pouca demais. Beleza? Então a gente se vê aí e até a próxima aula. Tchau.